noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje uma live especial, com uma convidada especial e que vamos falar sobre o tema A Realidade em Rio Grande do Sul. Eu vou já passar a convidá-la. Rosiana, eu estou-te a convidar. Vê se me consegues fazer tu o pedido, porque eu estou a tentar e não estou a conseguir. Boa noite, Rosiana. Boa tarde para ti que estás no Brasil. Vê se me consegues fazer pedido, porque eu estou a tentar e não estou a conseguir. Eu já te convidei. Tenta aceitar. Ok. O Instagram tem sempre destes desafios, portanto já estamos acostumados a isto. Quem estiver-nos a ver, que vá partilhando a live, que vai ser muito bom. Eu estou a aceitar, Rosiane, só que o Instagram dá-nos sempre estes desafios. Portanto, a gente espera, respiramos com calma. Ai, tô com a câmera virada. Oi, Oi, Marta. bem-vinda. Obrigada. Olha, para quem está em casa, muito boa tarde para o Brasil. Aqui final de tarde em Portugal, que é quase noite. Sejam bem-vindos. É uma honra ter-te comigo nesta live deste meu projeto. Mas antes de qualquer coisa, antes de passarmos a apresentar-te, como nós gostamos muito de fazer, e tu sabes, não é? Aqui fazer uma pequena prática de respiração. Queres? Aceitas? Então, bora lá. Para quem está lá em casa, sentem-se confortavelmente numa cadeirinha, numa alinhada e fechem os olhos lentamente. E vamos fazer aqui duas pequenas inspirações em que, quando inspiramos e expiramos, soltamos o som RA. Então vamos lá. Inspira e expira. Inspira e expira. Mantendo os olhos fechados, vamos relaxar a nossa testa. Relaxa os olhos, o nariz, relaxa a tua boca, o queixo. Relaxa também os ombros. Relaxa os braços, os cotovelos, os pulsos. Relaxa as mãos, os dedos das mãos. Relaxa a coluna, toda ela até à sua base. Relaxa as pernas, os pés e os dedos dos pés. Mantendo esse relaxamento, eu vou dar aqui início a uma contagem que é aqui a chamada respiração coerente. E então espero que sigam comigo na contagem. Então, inspira em 2, 3,
Expira. Em 2, 3. Inspira. Em 2, 3. Expira. Em 2, 3. Inspira. Em 2, 3, 4. Expira. Em 2, 3, 4. Mantenham esse ritmo na inspiração e na expiração. E agora vou pedir-vos que se conectem com o vosso coração, com a energia do vosso coração. Peço que escutem o coração. O que é que ele tem para vos dizer? O que é que ele necessita neste exato momento? Conectem-se com esse momento. Inspire essa energia e expira aquilo que não precisa mais. Mantendo esse ritmo. Inspirando aquilo que o coração mais precisa. E expirando tudo aquilo que ele não precisa mais. E aos poucos, vão movimentando os dedinhos dos pés, das mãos, voltando para o aqui e agora, no seu ritmo, no seu tempo, no seu momento. Podem abrir os olhos. Como te sentes? Que delícia, Marta. Olha, para quem chegou agora, que eu vi que começaram a entrar mais pessoas, sejam muito bem-vindos a esta live. Agradeço imenso que partilhem, porque isto é uma live de um grande projeto que eu criei juntamente com 2 fundadores, o Lucas Souza e a Maria Helena Santos, um projeto de solidariedade. E é uma honra eu ter-te aqui, Rosiane, onde poderás dar aqui um pouco o teu conhecimento sobre a realidade que se passa no Rio Grande do Sul. Mas antes de... eu gostava que, para quem não te conhece, não é? Apresenta-te um pouco, quem és tu e por aí fora. Tá bem? Então, primeiro, muito obrigada, Marta. Fico muito honrada pelo convite, pela lembrança do meu nome. Eu sou uma mulher fascinada pelos mistérios da vida, apaixonada pela natureza e encantada com o poder que a gente tem, né, como ser humano, de cura, de transformação, tanto em nível individual como coletivo. E por conta desse meu gosto, assim, eu me chamo um pouco bruxa, né? Sou meio bruxa. Eu fiz uma formação em... Tu também, que eu sei. Eu fiz uma formação em Ayurveda, no ano passado fiz uma formação em mentoria para mulheres, e aí por conta dessa formação na mentoria, através de um sonho, acabei chegando no curso da formação em instrutores de respiração, que é onde eu conheci a Marta, né, que a gente está fazendo essa formação juntas. Então, uma alegria que
a gente se achou no curso e algumas semelhanças, né? Algumas estamos sintonizadas. Sou mãe do Caetano, né? Tenho um filho que tem 3 anos. Sou administradora, trabalho na gestão de pessoas no setor público, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Trabalho na justiça eleitoral. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer de mim. Tenho 44 anos, vou fazer 44 anos daqui a alguns dias. Então, voltando então aqui ao nosso tema que nos chama, não é, para aqui, eu, como tenho este projeto, não é, e eu senti na formação que nós fizemos, sendo tu uma pessoa que está dentro do Rio Grande do Sul, eu gostava que nos pudesses dar aqui, a nível geral, aqui para quem está, principalmente quem está em Portugal, que não sabe assim, vá lá, a gravidade aqui do que se passa desse lado, não é? Podes-nos dar um pouco da visão, como é que está a situação aí neste momento? Sim. Agora já passam 2 meses e meio, né, da catástrofe climática que nós passamos aqui. Eu percebi assim, Marta, que 2022, 2023, a gente teve muitos episódios de ciclones extratropicais que não costumava acontecer aqui. A gente sempre dizia que o Brasil é uma terra abençoada, que não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tornado, né? E aí acabou acontecendo isso com a gente, né? No ano passado, em 2023, acho que foi em setembro, a gente teve muitas chuvas, muita enchente, né? E, no interior do estado, cidades que ficaram submersas, pessoas que perderam as suas casas, né? Foi bem triste. Em novembro teve outro episódio nos mesmos lugares, né? E aí agora em maio, né? Então foi bem triste, assim, foi muito louco, assim, porque, para mim, né, eu não fui diretamente atingida, o bairro onde eu moro em Porto Alegre, o bairro onde eu moro não foi atingido, né. Agora as pessoas estão, respondendo a tua pergunta, né, as pessoas estão numa fase agora de retornar suas casas, né, limpando suas casas, e é uma limpeza, assim, bem pesada, né, muito, porque a água subiu, às vezes, no segundo andar das casas, e ficou muito tempo com a água ali submersa, então as paredes ficaram destruídas, as pessoas perderam tudo, né, e tem pessoas ainda em abrigos, né, que foram, assim, montados às pressas, né, então a gente tem pessoas em abrigos ainda, as pessoas estão retornando aos poucos, assim, quando dá, limpam, e aí é quando dá, quando não, nos finais de semana, quando tem folga no trabalho, mas a gente tem que contar com a sorte também do São Pedro, porque hoje, raridade, abriu o sol aqui, né? Então a chuva tá bem persistente aqui. Olha, e sabes dizer quais foram as áreas que foram mais afetadas aí? Sim. Aqui, assim, aqui Porto Alegre, ela é banhada pelo Lago Guaíba, né? E o Lago Guaíba, ele recebe águas de 5 rios, né, grandes do estado. Então, todos esses 5 rios, eles transbordaram, passaram as margens e foram arrastando tudo, né? Então, as cidades na beira desses rios foram atingidas, né? A gente tem, eu até anotei aqui para conversar contigo. Nós temos quase 500 municípios no Rio Grande do Sul, são 497 municípios. 78 entraram em estado de calamidade, que não conseguiam sozinhos assim, se resolver, né? Precisaram do governo do federal. 340 municípios em estado de emergência. E no total, assim, 417 afetados. Nós somos em 11,3 milhões de habitantes no estado e nós tivemos mais de 2 milhões atingidos e mais de meio milhão de desabrigados.
mortes registradas quase 200, mas eu não acredito. Porque pelos relatos assim que eu escutei, porque a água vinha com tudo, carregando tudo, que via pela frente, construção, ponte, carro, casas, estradas, veio destruindo tudo, chegando aqui no Guaíba, em Porto Alegre. Porto Alegre foi bastante atingida, a cidade, porque não, a nossa cidade tem... Nós tivemos uma enchente na década de 40 aqui, do século passado, e foi construído um sistema para conter as enchentes. Mas esse sistema, as informações que eu tenho, assim, que eu dei uma pesquisada, né, que a gente viu algumas entrevistas de pessoal que trabalhou na época, não foi realizado o projeto, assim, 100% como deveria ser. E, além disso, não foi feita a manutenção nos sistemas das bombas de drenagem, nos diques de contenção. Então, isso transbordou tudo, né? Então, Canoas, que é uma cidade aqui perto de Porto Alegre, foi muito atingida. De 4 desabrigados no estado, um é lá de Canoas. Só um bairro que ficou, um bairro da cidade que ficou, assim, sem ser atingido, né? E aí depois o Guaíba, ele desemboca na Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa que tem na América do Sul. E essa lagoa daí vai descendo o estado, passa por várias cidades, né? E nessas cidades na volta também foram atingidas e desemboca no Oceano Atlântico, né? Então a água foi assim, né? Então, e porque por conta do vento, aí dava vento sul, a água não descia, aí ficava parada ali. Então foi bem complicado, assim. Está sendo para quem, né, ainda está passando por essas dificuldades. Era isso que eu ia falar agora. Como é que as pessoas, se sabes dizer como é que as pessoas estão a lidar emocionalmente e psicologicamente após esse desastre? Tens alguma informação? Olha, bem complexo, assim, né? Porque o brasileiro é, assim, um povo fora de série, sabe? Então começou já a dar sol, deu uns dias de sol e as pessoas já estão lá limpando as casas, né? Todo mundo se ajudando muito, muita solidariedade, né? Tanto na questão dos resgates, nos abrigos, né? Mas nas doações, nos suportes de terapeutas, né? Então, mas as pessoas assim limpando a casa com um misto de alegria e de tristeza, porque perderam tudo, perderam sua dedicação de anos, né? A vida inteira construída ali, memórias, porque aí fotos, livros, tudo foi por água abaixo, literalmente, então muito pesado. O pessoal que está trabalhando diretamente também no suporte, como voluntário também, tem gente que assim, ontem mesmo estava entregando umas doações para uma vizinha minha, que aqui no condomínio onde eu moro tem uma central de doações, assim, né? De pessoas que têm contatos com abrigos, com locais, agora estão tem um projeto que eles estão montando kits para levar para montar uma casa, né? Então, utensílios de cozinha, objetos de decoração, né? Se juntam, fazem vaquinhas, que a gente chama aqui, né? Cada um dá um pouco, dão colchões para as pessoas, né? Então, tá nessa fase, assim. Então, as pessoas... Essa minha vizinha que eu entreguei umas doações para ela disse assim, eu não tenho estrutura emocional para ir nas casas, entregar as coisas para as pessoas ou ajudar a limpar. Elas, eu não tenho estrutura emocional para isso, porque é muito triste, é muito triste. As pessoas ficaram faceiras, ela estava me relatando, né, em receber, porque elas receberam colchões novos, elas estavam assim, a gente estava dormindo num abrigo, que ou estava dormindo há 2 meses no chão, ou estava dormindo em um colchão velho, com mola para fora, né, então as pessoas estão muito tocadas, assim, mas o povo brasileiro é, assim, é espetacular, porque ao mesmo tempo estão limpando, se juntam, unem as forças, né, unindo os corações, coloca uma música, faz a faxina, já faz um churrasco, sabe? É incrível, assim, é incrível. Mas é muito triste, assim, muitas perdas, né? Muito. E aí voltar também para as casas.
e não saber quando que vai ter outra chuva de novo e se vai acontecer de novo. E Pois, é muito difícil, assim, sabe? Eu fico pensando assim, eu não sei se eu conseguiria, mas também as pessoas não têm pra onde ir, sabe? Tipo, eu vou para onde? Eu já conversei com algumas pessoas, tá, mas eu vou para onde? Eu tô pagando essa casa, tenho 10 anos ainda de financiamento para pagar a casa, para onde que eu vou, né? Então é bem difícil. olha, e que tipo de assistência o governo e as organizações locais estão a oferecer? Mais ou menos já explicaste que aqui estão a oferecer ajuda, mas existe outro tipo de ajuda? Sim, eles as pessoas diretamente atingidas pela enchente, também algumas linhas de crédito para as empresas, porque as empresas também, não só as pessoas com suas casas, né, mas as empresas e aí as pessoas também, além de perderem suas casas, perderam os empregos, não tem para onde trabalhar, perderam mercadorias, né? Então o governo dá esse suporte, mas pelo que a gente vê, assim, a maior parte dessa reestruturação e do resgate mesmo é da sociedade civil, dos voluntários, sabe, dos voluntários que colocaram seus barcos pessoais para irem resgatar as pessoas nas casas, jet skis, e aí as pessoas fazendo, coletando dinheiro, doações para comprar gasolina, né, ou para comprar coisas para ir resgatar as pessoas. Então, a maior parte, assim, é ainda da sociedade civil. O governo ajuda, mas não resolve tudo, não. É. Para quem está em casa, se quiserem fazer alguma pergunta, é só colocarem no chat que a gente, se conseguir, a gente responde. E partilhem a live, por favor. Olha, outra coisa. Existem iniciativas locais de apoio psicológico e terapêutico aí? E estão a funcionar bem? Ou... Olha, neste momento eu não sei como é que tá, né? Eu divulguei teu trabalho, né, nos meus grupos que eu participo. Tem um outro amigo meu que é psicólogo também, ele montou também um grupo, né? Mas eu não sei como é que isso está funcionando. As pessoas, às vezes, elas têm um pouco de resistência, sabe? Para buscar essa ajuda. Eu indiquei para várias pessoas, porque eu tive muitas amigas que foram diretamente atingidas, né? Encaminhei para elas, algumas foram atrás, né? Outras fizeram algumas sessões e pararam, né? Então, mas as pessoas precisam, assim, sabe? Precisam muito, porque é uma, é um trauma que fica por muito tempo, assim, sabe? Eu não fui diretamente atingida e eu escuto barulho de avião e helicóptero agora e me dá uma coisa, assim, sabe? Porque naqueles dias dos resgates era muito. Aqui em Porto Alegre não costuma. São Paulo é uma cidade que, tipo, tem trânsito no céu e na terra, né? Aqui tem pouco, né? Quase nada. Então, naqueles dias era muito helicóptero, o dia inteiro, de madrugada, e dava uma sensação, eu ficava imaginando quem que estava sendo resgatado, a situação das pessoas de noite dentro d'água esperando resgate, né? Então, eu não, ou então começa a chover, eu já fico pensando, meu Deus, será que essa chuva, quando que essa chuva vai parar? Será que vai ser rápida ou não? Será que vai inundar a cidade ou não? Imagina quem passou por isso diretamente, né? Então as pessoas precisam de apoio, precisam ter esse suporte psicológico, porque não é fácil. Não. E eu, sendo terapeuta, sei bem que não é fácil. E também no nosso grupo de formação que fizemos, temos lá colegas e percebeu-se até coisas muito básicas que é a simples água, o ouvir a água a correr. E eu fiquei muito impressionada. E daí ter também vindo este projeto que eu organizei aqui em Portugal, de unir terapeutas portugueses e brasileiros também temos, e oferecer terapia a todos aqueles que foram atingidos por esta catástrofe.
E as pessoas, a gente deve divulgar, não é? Porque as pessoas são resistentes, porque não, já estão tão magoadas, já estão tão feridas, não é? Que têm medo. Eu acho que é mais o medo de voltar e acho que aqui o fundamental é partilharmos para que isto chegue à voz de muitas mais pessoas e em algum momento eu acho que vai fazer algum sentido em alguém que ouça, que perceba o que é que nós estamos a fazer e apesar de estarmos do outro lado do Atlântico, não é? Mas temos capacidades e conhecimentos de fazer tudo online e temos vários terapeutas com várias vertentes e é um projeto lindo e é Sim. muito bom poder partilhar contigo e fazer chegar a esse lado também todo este projeto lindo. Um, que tipo de ajuda adicional achas que seria mais benéfica para as vítimas neste momento? Olha, eu acho que as pessoas estão precisando de doações ainda, né? Claro, a parte da sobrevivência, não é? Que ainda comove muito. Sim. É. Então, assim, as pessoas estão montando as suas casas, né? Eu tenho uma amiga que morava na beira do Guaíba. A casa dela era bem na beira do Guaíba. Teve as enchentes, sofreu as enchentes, entrou água na casa dela. No ano passado, as duas enchentes. E nesse ano subiu para o segundo andar, ela perdeu tudo. E aí esse ano ela voltou, esse ano ela não voltou para casa, daí ela tá em outro, se mudou de residência, mudou para outro endereço, né? E ela estou montando a casa agora de novo, né? Então as pessoas estão muito, eu acho, né, que claro que esse suporte emocional ele é fundamental, Claro. né? Mas como tu mesmo disse, as pessoas têm resistência de olhar, de mexer nas feridas. E aí eu te ouvindo, eu fiquei pensando assim, de repente, por isso que as pessoas ficam fazendo churrasco, né, durante a faxina, que é para dar uma distraída, né? Muda o foco, não, porque é tão pesado, né? Que aí não, a gente acaba criando algumas couraças, né, para se fortalecer e não sentir, né, a dor. Mas eu acho que isso, assim, então, as pessoas estão montando as casas, tem esse projeto, que tem uma vizinha aqui do meu condomínio que ela tá, é Lar Docilar, que eles estão montando os kits esses para as casas, né? Então as pessoas assim não tem fogão, não tem geladeira, não tem prato, né? Não tem almofada em casa, sabe? Roupa de cama, toalha. Então eu acho que é mais nesse sentido. Eu não sei de que forma, né? Além da financeira, né? De que forma que poderia ser resolvido isso, mas mandar doações pelo avião, não sei. Mas eu vejo que assim, nesse momento é isso, porque quem está voltando para casa é isso. Tem pessoas que estão ainda estão num abrigo temporário. Eles estão chamando aqui que o governo está proporcionando, são tipo, uma cidade provisória, enquanto porque vão ser doadas algumas casas, né, simples, uh, que algumas empresas doaram, se juntaram e doaram, outros junto com o governo. Então, enquanto essas casas não ficam prontas, daí as pessoas estão nesses abrigos, mas aí a casa fica pronta e as coisas de dentro, né? Então, é um nível mais material, assim mesmo, né? Olha, e de que forma é que achas que este projeto de terapeutas que eu tenho, com Unindo Corações e Terapeutas, poderá fazer a diferença? Como é que tu achas que. Olha, eu acho que de repente, porque eu acho que quem foi atingido diretamente tem essa resistência para buscar ajuda, para olhar para dentro, né? Mas, de repente, prestar um suporte para os voluntários, né? Porque os voluntários, eu acho que estão um pouco mais abertos e receptivos para isso, né?
Eu acho que é bem importante e de repente até os voluntários se trabalhando, né? Eles até no nosso curso a gente viu nessa questão do trauma secundário, né? Então os voluntários se trabalhando, de repente, eles podem até ser um canal para depois chegar nas pessoas que foram diretamente atingidas, porque agora as pessoas estão precisando das necessidades básicas mesmo, né? Daí eu pedi muito para quem está lá em casa que partilhe esta live, para conseguir chegar aos voluntários também, porque com toda a certeza eles vão precisar de ajuda também, e daí depois passar a mensagem, não é? A quem precisa, conseguir lá chegar. Queria só aqui partilhar aqui uma coisa que disse o nosso fundador, o Lucas Souza, que diz, é bom saber disso, que as pessoas ainda estão a precisar de doações. Parece que a internet se esqueceu daquilo que aconteceu. E é verdade. Falam muito sobre outras coisas e aqui um pouco a parte humana, a parte solidária, fica um bocadinho aquém. Acho que nós estamos numa sociedade em que só olham um pouco pelo umbigo deles e esquecem-se do próximo. E, Sim, e é, a notícia passou, né? Mas ainda bem que as pessoas que ainda temos voluntários trabalhando. Claro que os voluntários têm suas atribuições, as suas responsabilidades, não conseguem se dedicar como com tanta disponibilidade como foi nos primeiros dias. Nos primeiros dias, as pessoas se dedicavam assim, para, porque tudo parou, né? Nos primeiros dias, tudo parou. Então, as sim. pessoas me foram para dentro d'água, mesmo assim correndo risco de pegar uma doença, porque leptospirose, a gente está numa onda de dengue aqui no Brasil também, então muita gente pegou dengue, né? Então as pessoas foram, né? Se atiraram. Tem uma colega minha de trabalho que ela se organizou, fez uma mobilização para juntar dinheiro para as doações para os voluntários, para que estavam trabalhando nos resgates para dar alimentação para eles, né? Porque eles viravam noite, de madrugada, trabalhando nos resgates de noite, indo buscar as pessoas, né? E o sobrinho dela desapareceu. Ficou 2 dias desaparecido. Eu não conheço o cara e fiquei apavorada. Eu entrei em pânico, eu mandava a foto dele nos grupos para ver se as pessoas encontraram. Finalmente encontraram. Aí, com isso, teve também muita onda de violência, né? Até essa minha colega, ela mora no centro, onde foi bastante atingido aqui em Porto Alegre, e eles faziam revezamento no prédio de proteção do condomínio, né? Porque as pessoas estavam invadindo as casas, os comércios, né? E aí, o que aconteceu? Esse sobrinho dela estava ajudando o resgate num condomínio, num prédio, e ao mesmo tempo estava acontecendo um assalto. E aí ele foi preso porque estavam achando que ele estava assaltando, mas ele estava resgatando. Né? Então, umas coisas muito malucas, assim, sabe? Muito malucas. Enquanto isso, e aí ele estava sem bateria no celular, a família não conseguia contato com ele, podia ter ficado afogado, né? Porque no resgate é muita coragem para ir resgatar uma pessoa dentro d'água, água na cintura, no peito, né? Eu soube de relatos de situações que as pessoas precisavam de 6 pessoas para resgatar uma pessoa porque a pessoa era muito obesa, né? Então, assim, tu tem que ter uma coragem para fazer isso, né? Então, as pessoas voluntárias, pessoas comuns, nem conheciam, iam lá e resgatavam, né? Então, assim, um trabalho muito bonito, assim, e despertou uma solidariedade muito que foi, assim, apesar de toda essa tristeza, foi um lado bom, assim, que aflorou, sabe? Que a gente viu que existe essa solidariedade. Eu vejo que sim. Ahm, Podes partilhar alguma história inspiradora? Tiveste agora aqui a contar algumas histórias, mas assim uma mais que tenha demonstrado resiliência, mas que depois tenha corrido bem. Ah, Resiliência aí, sim, uma história inspiradora em que alguém tenha mostrado resistência, que não tenha querido sair, por exemplo,
num salvamento, alguém que tenha mostrado ali resistência, eu quero ficar, isto acontece, e que tenha corrido tudo bem. Tens assim alguma para que possas contar ou outra assim que demonstra aqui que solidariedade? Ah, eu soube, teve uma, uma colega minha de trabalho que mora, eu não conheço ela, mas um colega me contou e ele não me quis me dizer o nome dela para preservar a pessoa também, né? Mas ela foi, a casa dela foi atingida, né? E ela não quis sair da casa dela. Porque as pessoas ficavam assim, ai, não vai subir a água, sabe? Ai, no máximo vai subir um pouco, eu levanto as coisas de casa e não vai, bem capaz, né? As pessoas ficavam assim. E ela não quis, o barco passou com resgate, ela não quis sair de casa porque ela não tinha para onde ir, ela não tinha familiares. Então, essas pessoas que foram desabrigadas, né, mais de meio milhão de desabrigados, são pessoas que não tinham para onde ir e foram para os abrigos. Mas teve muita gente que tinha, foram receber em casa, eu ofereci minha casa, a cidade foi evacuada, o prefeito disse assim, vão embora da cidade porque a água está subindo, onde não for atingido, os mercados vão ficar desabastecidos, a gente estava sem água, sem luz, né? Então saiam da cidade. Eu ofereci minha casa para as pessoas que perderam suas casas, né? Amigas minhas e coisa. Então, assim, ela não tinha para onde ir. E ela ficou. E ela estava com o gato dela, ela não queria ir. No final das contas, ainda bem que a água não alcançou, né? Ela conseguiu ficar em casa, mas ela não queria. Eu fiquei meio chocada, assim, sabe? Essa coisa dos animais, né? As pessoas não queriam largar os seus animais, porque eu estava conversando semana passada com a secretária do médico do meu filho, que ela teve a casa atingida, e ela disse que levantou as coisas assim 1,5 metro, achando que não ia subir. E subiu até o teto a água, ela foi resgatada de barco, ela, o marido, 2 filhos, e só os filhos levaram uma mochila com roupa, mas eles foram com a roupa do corpo, os adultos, porque no barco era assim, ou uma mochila ou os animais. Aí as pessoas levavam os animais. Pois. Mas mesmo assim, muitos animais abandonados, pessoas adotando os animais. Uh, e assim, histórias muito tristes, assim, que me tocavam muito principalmente lá em Canoas, assim, porque aí chegava o barco, não tinha lugar para todo mundo. E aí as crianças eram separadas dos pais, porque eles estavam dando preferência para resgatar as crianças. E como eu ficava pensando como é que as crianças vão se achar, vão se encontrar com os pais depois, para onde? As crianças estão indo num barco para aonde? Não sabiam para onde estavam indo? Como é que os pais vão encontrar as crianças depois? Então, assim, desesperador, desesperador, sabe? Então, muito triste, assim, muitas pessoas não querendo sair de casa porque demoraram a vida inteira para construir, para adquirir as coisas. Algumas histórias de tipo de guerras, de facções, eu vou sair de casa, vou invadir minha casa. Ou então o líder da gangue dizendo se tu sair, não sei o quê, ficou fazendo ameaças. Então, muitas histórias assim, muito louco, assim, muito louco. Hoje as pessoas estão voltando, a gente vê assim muito lixo na rua, muito porque aí as pessoas estão tirando, ou então a água tirou, ou então as pessoas estão limpando as casas, então muito entulho. Hoje eu vi um vídeo de um drone que fizeram lá em Canoas, assim, uma área gigantesca com lixo e um gás metano, assim, então correndo risco de explosão. Os animais ali na volta para ver se encontravam alguma coisa para comer, ou pelo cheiro, pelo olfato, para ver se encontravam ainda alguma coisa dos seus produtores, né? Então, muito, assim, cena de guerra, assim, sabe? Cena de guerra, muito louco, muito triste, assim, acho que umas 2 ou 3 semanas depois da enchente, eu passei pela área aqui de Porto Alegre, uma das áreas aqui em Porto Alegre que foi atingida, e eu fiquei, me doeu profundamente, assim, eu chorei, porque eu vi, assim, até, andamos de carro, quando eu vi, assim, meu Deus, a água veio até aqui, e aí tu via a marca da água na parede,
portões de ferro destruídos, porque a água destruiu vitrines de carros de concessionárias com vidro quebrado, sabe? E aí aquele dia tinha sol, as pessoas estavam abrindo as casas e lavando, e limpando, mas assim, muito triste, muito dolorido, assim, muito dolorido. Olha, estamos quase a terminar. Olha, aqui no projeto, nós, com toda a certeza, eu vou falar em nome dos meus colegas, estamos ao dispor para qualquer coisa que vocês precisam. Tens o meu contacto, tens o contacto do grupo, é só entrar em contacto connosco, Unindo Corações e Terapeutas, e nós encaminhamos depois para o que conseguimos fazer a nível de terapêutico, não é? Aqui, a nível financeiro, vamos aqui tentar ver, porque com o oceano nos distancia, aqui é um bocado complicado, mas vamos ver o que é que se consegue arranjar para poder ajudar. E antes da gente terminar, onde é que te podem encontrar? Quem nos está a ver e que não te conhece e que queira saber um pouco mais também do teu trabalho, do que fazes, onde é que te podem encontrar? Ai, aqui no Instagram mesmo, né? Rosiane Pólvora. Depois eu acho que fica gravada nessa live, né, Marta? Aí eu até conversei, eu mandei para alguns grupos, para esse grupo aqui do meu condomínio, que está trabalhando direto no suporte ainda do voluntariado, o pessoal disse que ia compartilhar. Eu pedi para eles me mandarem indicação também de projetos, né, para eu divulgar aqui. Então, de repente, eu coloco ali nos comentários, né, os projetos que tem. E compartilho também, eu volta e meia compartilho, né, com o pessoal também, esse suporte, mas eu vou compartilhar o grupo de vocês também, de novo, né? E aí a gente segue juntos, né? Mas estou à disposição, né, no que eu puder colaborar. É uma honra poder ter partilhado aqui um pouco este conhecimento e mostrado também aqui ao povo português aqui o estado em que vocês estão e o quanto foi grave, não é? Porque a gente vê nas notícias e eu sabia, através de vocês, o feedback, que aquilo que nos passavam aqui nas notícias não era nada em relação àquilo que vocês estavam a sentir. E daí também eu decidi convidar-te e dar também aqui um pouco do teu testemunho sobre o que realmente se passa desse lado. Eu, como gosto muito de escrever, e eu antes de começarmos a live eu senti que tinha que deixar aqui uma pequenina frase como reflexão para quem estiver a assistir lá em casa, que pronto, é aqui uma reflexãozinha. Então eu vou passar a citar. A vida é feita de desafios. Enfrentá-los com amor e compaixão é o primeiro passo para se conquistar a coragem e a confiança necessária para alcançar os teus sonhos. Não desistas. Aceita a mudança e traça o caminho da tua realização. É assim aqui um pequenino texto. Eu gosto muito de escrever. Há uma vertente que não conhecias, mas eu partilho contigo. Adorei. De vez em quando gosto de escrever. Eu senti escrever isto aqui para finalizarmos aqui a nossa live. E mais uma vez foi uma honra poder partilhar aqui este meu projeto contigo. E a gente vai se falando. Tá bem, muito obrigada, Marta. Muito obrigada pela oportunidade também, pelo canal feito agora na travessia, né, do oceano. Estamos conectados, com os corações conectados, né? E seguimos em contato, então, né? Vou divulgar o trabalho, seguir divulgando o trabalho de vocês. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada pela... que assistiram lá em casa e não esqueçam de partilhar. Muito obrigada pela sensibilidade, né, de vocês e a disponibilidade de vocês em colaborar conosco nesse momento tão difícil. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Então tá. Tchau. Tchau, tchau.